Bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Aprenda Mais. E nessa semana nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Eu sou o pastor Renato e você é o nosso convidado para mergulhar nesse tema. Afinal, esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, queridos, nos últimos anos nós estamos tendo um crescimento do número de pessoas que têm tido um encontro com o Senhor, com a sua palavra e têm entendido a necessidade de poder ter uma caminhada com Ele. E isso seria motivo de grande alegria se não fosse o fato de vermos a qualidade de cristãos que estamos nos tornando. A métrica, o balizamento, a referência não sou eu, nem o meu estilo, mas a palavra de Deus. Será que a nossa vida cristã tem refletido a vontade de Deus? John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, ele define maturidade espiritual como maturidade em Cristo. Ou seja, você tem um relacionamento maduro com Cristo. O estar em Cristo trata-se de um relacionamento vital, pessoal, orgânico. Algo intrínseco que faz parte da nossa vida. Não tem divisão, não tem hora, não tem momento. É uma caminhada 24 horas com Ele. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29 diz assim: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua graça, que atua poderosamente em mim. Olha o que Paulo está dizendo nesse texto, que ele proclama, adverte e ensina, a fim de que haja a apresentação, o entendimento de que todo homem ele seja perfeito em Cristo. E ele ainda fala um negócio interessante no verso 29, dizendo: por isso eu me esforço, por isso eu luto contra mim mesmo, contra essa força que existe dentro de mim mesmo, porque eu sei que a minha métrica, o meu objetivo é estar nele, em Cristo, é viver com Ele. E como tem sido a nossa vida com Cristo? Vamos continuar o mergulho nesse tema de maturidade, indo para Lucas capítulo 15, verso 3. E lhes propôs essa parábola dizendo: que homem entre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O texto já explica por si só de que o homem tinha ovelhas e que todas estavam ali no seu pasto. De repente ele observa que falta uma. E ele entende a necessidade que ele, como homem, como pastor daquelas ovelhas, vá e procure aquela ovelha que está perdida. Porque ele, enquanto homem, enquanto pastor, sabe que aquela ovelha que está perdida precisa de arrependimento. Mas para mergulharmos mais um pouquinho nesse tema de maturidade espiritual, vamos continuar aqui no capítulo 15 de Lucas, no verso 8, em que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, busca com diligência até achar. E achando-a, convoca amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. O texto também é autoexplicativo, que aquela mulher viu que perdeu a sua moeda. E ela sai para procurar, e quando acha, faz uma festa, chama as pessoas e celebra aquela moeda que estava perdida. Esse texto, mais uma vez, fala de algo que foi perdido e que, quando foi achado, todos se alegram porque entendem que precisa de arrependimento. Tanto a ovelha quanto esse objeto, eles precisavam ser encontrados. E veja esse paralelo entre ser encontrado e a necessidade de arrependimento. Mas vamos mergulhar mais profundo. Lucas capítulo 15, verso 17. E tornando em si, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esta parábola do filho pródigo fala muito sobre maturidade, porque diferente daquela ovelha, diferente daquela moeda que precisavam que alguém fosse lá e procurassem, o filho pródigo entendeu. O texto diz: e tornando-se em si. Ou seja, quando ele começou a entender, quando dentro de si ele teve a percepção de quem ele era, olhou para a situação e disse: aqui não é o meu lugar. Esse não é o caminho correto. E ele foi despertado de um entendimento de que precisava voltar para o Pai. E note que ele pegou o caminho em direção ao Pai e que quando ele avista o Pai, quando viu o Pai ainda de longe, houve o encontro. O filho, ele volta para casa quando torna-se em si, quando entende, quando reconhece. E não precisa que ninguém vá pegar. Mas eu quero continuar debaixo desse ensino de Ezequiel que nos remete a descermos um pouco mais e trazer o livro de Lucas capítulo 15, verso 27, trazendo essa história sobre o ponto de vista do outro irmão. O texto diz: e lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, matastes um bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegremo-nos e folgarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Aqui entra em cena aquilo que a gente pode chamar do filho imaturo, um filho que questiona, que cobra a atitude do pai. Um filho que entende que a sua relação com o seu pai está naquilo que pode receber em troca. Não entende que tudo já é seu. A falta de maturidade faz isso em nós. A entendermos que a nossa relação com o nosso pai, precisamos fazer sempre algo para recebermos em troca. Mas o filho maduro, como descreve nessa parábola de Lucas capítulo 15, de forma sobrenatural, e eu oro para que você tenha esse entendimento nesse momento que está ouvindo e assistindo esse Aprenda Mais, que o filho maduro, ele reconhece a herança que tem. Tudo já é seu. E o relacionamento com o seu pai não precisa ser um relacionamento de pedir o tempo inteiro, mas de gozar, desfrutar daquilo que por herança já é seu. Paulo, pregando à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo adverte de um padrão, em que nós chamamos aí de padrão do mundo, mas que na verdade são padrões que estão longe dos princípios de Deus. E como nós falamos no início desse Aprenda Mais, esse crescimento de cristãos que estamos experimentando em nossa nação e em todo o mundo está tornando muito de nós cristãos dentro de um padrão que está longe dos princípios de Deus. Mas Paulo apela para uma renovação da mente, porque só assim, no processo de amadurecimento, entendendo a nossa herança como filhos, nós podemos experimentar, e não apenas experimentar, mas comprovar, diz o texto, como é bom, agradável e perfeito a vontade daquele que nos criou. Maturidade, querido, não é algo espontâneo.
ele precisa ser buscado. E fica um grande convite a você nesta hora, para que você mergulhe nisso, para que você deseje essa maturidade em Cristo. Questione, indague, busque, e que nós possamos encontrar essa libertação, aquela mesma prometida pelo Senhor em João 8,32, dizendo que quando nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. Você é filho, desfrute daquilo que o teu papai já conquistou para você. E hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã nós vamos mergulhar nos estágios de filho. Vamos ver termos como tecno, como ruios, que vai trazer um grande entendimento sobre esse assunto de maturidade espiritual. Fica com a gente.